Recentemente, o Sindicato dos Médicos foi surpreendido com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o trabalho do profissional de saúde, em especial dos médicos, já que a nossa atuação em cima, junto ao trabalho dos médicos, com relação às situações de aposentadoria especial. Nessa situação, eu vou pedir para a doutora Marcela, a advogada, parceira do nosso sindicato, para podermos expor um pouquinho, explicar o que foi essa decisão do STF. Doutora Marcela, por favor, tente nos explicar o que aconteceu nessa decisão, por favor. Boa tarde. Por maioria dos votos, o STF decidiu no sentido de que o trabalhador que se aposentou de forma especial, ou seja, aquele que se aposentou por ter trabalhado exposto a agentes nocivos à saúde durante a sua vida, não pode continuar a receber o benefício de aposentadoria especial se ele continuou exposto ou retornou à exposição. A decisão veio por uma sessão virtual do plenário do dia 5 de junho, em que foi declarada a repercussão geral do tema. Marcela, explicando melhor, ou seja, o médico que recebeu, o operador de saúde, o indivíduo que trabalha, os trabalhadores da área de saúde, se nós tivermos aposentadoria especial por estarmos expostos a fatores, então nós não vamos poder receber, continuar trabalhando. Eu teria que optar por uma ou outra situação ou outra. Volta a trabalhar ou mantém o processo. Essa situação é daqui para frente ou vai pegar todos que já aposentaram? Doutor Ricardo, essa situação pode afetar aqueles que já se aposentaram também, uma vez que a lei que proibia o profissional de continuar trabalhando exposto a agentes nocivos à saúde, ela já existia. O que o Supremo avaliou nos autos desse processo foi se aquela lei que proibia a continuidade era ou não era inconstitucional. E ele decidiu que a lei é constitucional e que, portanto, ela já estava valendo para aquelas pessoas que já se aposentaram, inclusive. Então, nós entendemos que, infelizmente, essa decisão do STF pode sim afetar aqueles que já estão aposentados. Essa lei, ela vai pegar somente aqueles que aposentaram de forma especial ou qualquer aposentado? Essa lei, especificamente na parte que proíbe a continuidade, ela diz respeito àqueles que se aposentaram de forma especial. Então, que puderam ter acesso à aposentadoria precoce, se aposentando antes que a maioria dos trabalhadores, por terem trabalhado expostos durante um determinado período, a depender da categoria. No caso do médico, 25 anos. Então, essa proibição de continuar trabalhando exposto só diz respeito, doutor Ricardo, à aposentadoria especial. Os funcionários públicos têm um regime próprio de aposentadoria. E, às vezes, o tempo de aposentadoria seria exatamente esse equivalente à aposentadoria especial. Esses funcionários, eles podem ser pegos nessa situação? Ou o regime próprio, de certa forma, os protege disso? Infelizmente, nós entendemos que os trabalhadores do serviço público, então servidores públicos vinculados a regime próprio de previdência, também podem ser afetados por essa decisão. Isso porque hoje é aplicada ao servidor público, no que couber, as regras da aposentadoria especial do regime geral de previdência, INSS, inclusive no que diz respeito a essa proibição de continuar trabalhando exposto a agentes nocivos à saúde após a aposentadoria especial. O servidor público, ele toma emprestada uma lei que foi feita para os trabalhadores da iniciativa privada. Nesse sentido, essa lei pode ser aplicada ao servidor público. E a partir da decisão do STF, que entendeu que a parte dessa lei que prevê, que proíbe a continuidade é constitucional, a gente entende que, de fato, infelizmente, os servidores públicos também podem ser afetados por essa decisão, doutor Ricardo. Agora, especificamente, aqueles que se aposentaram no regime especial, que também é permitido, em tese, pelo médico, pelo funcionário público, se aposentar de forma especial. Mas aqueles que cumpriram as normas, como o servidor comum, que cumpre as normas de aposentadoria pelo tempo de serviço,
vinculado ao regime especial, esse não vai ter diferença, não vai ter mudança nenhuma na situação. Esse não vai ser prejudicado porque a modalidade da aposentadoria é diferente. A gente está falando de uma aposentadoria por tempo de contribuição e não de uma aposentadoria especial. Então, o servidor que se aposentou por tempo ou por idade, por exemplo, pode continuar trabalhando exposto se for do seu interesse. Essa proibição, essa vedação da continuidade da exposição só deverá ser aplicada aos servidores, por exemplo, que se aposentaram de forma especial. O médico que se aposentou pelo INSS, cumpriu as normas todas de aposentadoria pelo tempo de serviço. Ele pode continuar trabalhando normalmente no serviço público ou no privado? A lei, ela diz que o trabalhador não pode continuar trabalhando exposto a agentes nocivos à saúde, independente do seu regime de previdência e independente do seu vínculo jurídico. Então, ainda que o trabalhador se aposente no INSS e pretenda continuar trabalhando, ainda que no serviço público, nós entendemos que essa decisão também poderá afetá-lo, doutor Ricardo. Mas, como repito sempre, aqueles que tentaram, que conseguiram aposentadoria utilizando o regime especial. Os demais médicos, os demais operadores de saúde, os demais funcionários do sistema de saúde que se aposentarem, cumprindo as normas habituais de aposentadoria, sem utilizar a insalubridade, sem usar esse risco, esses não têm o problema na sua vinculação, no seu trabalho. Esses não poderão ser afetados. Existe uma outra situação que a gente precisa estar atento também, que é a situação do médico que se aposenta no INSS com a conversão do tempo especial em tempo comum, ou seja, com acréscimo de 20% ou 40%, se mulher ou homem, respectivamente, sobre o tempo que trabalhou exposto. Então, esse médico, ele obtém um acréscimo sobre o seu tempo de contribuição para se aposentar por tempo de contribuição e não de forma especial. Esse médico, a modalidade utilizada foi a aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse sentido, nós entendemos que esses médicos também não podem ser afetados por essa decisão que diz respeito especificamente à aposentadoria especial. Os médicos se aposentarem no serviço público podem continuar exercendo atividades da vida privada? Assim como a gente falou sobre o servidor que quer continuar trabalhando na iniciativa privada, o inverso também se aplica. Independente se o médico vai se aposentar no serviço público ou no INSS de forma especial, o que tem que ser observado é se, independente de onde ele vai continuar trabalhando dali para frente, se ele vai ou não vai estar exposto a agentes nocivos à saúde. Então, nesse sentido, se ele continuar trabalhando exposto, independente do regime, e já estiver aposentado, o benefício dele poderá ser cancelado. Claro que não antes dele ter o direito de se manifestar e de esclarecer a situação e até mesmo de se posicionar no sentido se quer continuar trabalhando exposto ou manter o benefício da aposentadoria especial. Tendo sempre em conta que essa situação afeta aqueles profissionais que se aposentaram utilizando o regime especial. Sim. Correto? Aqueles que requereram a aposentadoria especial com 25 anos de exposição, doutor Ricardo. Utilizando exatamente essas possibilidades. A exposição a situações insalubres, a patógenos e tudo mais. Esses médicos se aposentaram. Quando a lei entrou em vigor? Está em vigência essa lei? Desde quando? A lei que trata da aposentadoria especial? Sim, essa interpretação que você falou do início, essa interpretação está sendo feita agora e fechada agora pelo STF. Mas é uma lei que já existia, já estava vigindo já há algum tempo. Já existia. É a Lei de Benefícios, a 8.213 de 91. É lá no artigo 57, no parágrafo 8º, que está previsto que, se a pessoa se aposentar de forma especial, ela não pode continuar trabalhando exposta sob pena de cessação do benefício. Então, em tese, desde 91, todos aqueles que se aposentaram de forma especial estariam trabalhando ainda, estariam agindo de forma irregular.
Sim, é muito importante dizer que antes dessa decisão do STF, haviam entendimentos de tribunais regionais federais e também do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o trabalhador não poderia ser obrigado a deixar de trabalhar exposto, sob pena de não ter um direito importantíssimo observado, que é o direito ao livre exercício da profissão garantido constitucionalmente. Então, doutor Ricardo, até essa decisão do STF, nós já tínhamos diversas decisões no sentido de que o trabalhador poderia sim continuar trabalhando exposto, ainda com a aposentadoria especial. Mas, infelizmente, já existia essa lei que proibia a continuidade. E agora o STF deu a última palavra sobre o assunto, declarando a constitucionalidade nessa lei, no sentido de que essas pessoas, de fato, não poderiam continuar trabalhando expostas. Um era um entendimento já bastante extensivo pelos tribunais. Então, uma penação do profissional por essa situação pode acontecer daqui para frente, mas retrogradamente não. Por exemplo, alguém tentar cobrar que o médico devolva, seja apenar de alguma forma, tem alguma sanção por esse exercício nesse período. Sim. O INSS, por exemplo, pode pretender cobrar, né, pretender que o profissional devolva os valores recebidos a título de aposentadoria especial, se ele continuou trabalhando exposto a agentes nocivos à saúde. Isso pode acontecer. Mas nesse caso, doutor Ricardo, é defensável que esses valores recebidos por esse médico é um valor de vou reformular. Ele tem caráter alimentar e foi recebido de boa fé. Então, a gente consegue defender que não é razoável pretender que o trabalhador restitua os valores recebidos, ainda que ele tenha continuado trabalhando exposto. Mas é sempre necessário a gente avaliar cada caso concreto para entender a melhor estratégia. Ou seja, é defensável essa situação. Apesar do Estado tentar poder cobrar, tem formas de poder se defender, de poder evitar essa multa, essa sanção contra o profissional. Sim, isso cabe ao regime de previdência. Não só se pretender a cobrança, ele tem que ter a prova, tem que estar claro para ele que o trabalhador continuou trabalhando exposto, né? Não simplesmente cobrar. E a situação, frente à posição nova, essa nova decisão, qual a orientação que a senhora passa aos médicos? Como devemos proceder daqui para frente? Nós temos diversos médicos já com processo em andamento solicitando essa aposentadoria especial. Em especial com a solicitação, com essa mudança que teve na aposentadoria. Não é isso? Muita gente entrou com processos pedindo, tentando utilizar de todas as formas para conseguir a aposentadoria. Qual a sugestão? Como que esse médico deve proceder daqui para frente? Os que estão em processo de aposentadoria e os que vão tentar a aposentadoria. Então, doutor Ricardo, cada médico está numa fase do seu planejamento previdenciário, né? Alguns estão se preparando para requerer aposentadoria especial, outros já requereram e aguardam a decisão na justiça ou na esfera administrativa, e outros médicos já estão aposentados. Para cada caso, vai ter que ser pensada uma estratégia diferente, mas eu já consigo te antecipar aqui. Nessa decisão do STF, ele fixou uma tese no seguinte sentido: nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data da entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na via judicial, a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou a continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão. Então, o que ele está dizendo aqui?
que trabalhadores que ainda aguardam uma resposta, então eu requeri a minha aposentadoria especial, eu tenho um processo administrativo ou uma ação judicial em curso. Enquanto eu aguardo uma definição sobre o meu direito, eu posso continuar trabalhando, ainda que exposto. Mas depois que eles decidirem sobre o meu direito, se eu tenho ou não direito à aposentadoria especial, aí sim eu vou ter que tomar uma decisão. Se eu vou continuar trabalhando exposto ou se eu estou disposto a interromper a minha exposição para poder receber o valor correspondente a esse benefício previdenciário, doutor Ricardo. Ou seja, cada caso tem que ser analisado para É poder ter uma fundamental. estratégia melhor de como abordar essa situação. Sim, porque o melhor desdobramento, a melhor estratégia vai depender da fase, né, do momento do processo daquele médico, se ele já requereu ou não, se ele já tem uma ação judicial, um processo em curso, né, um processo administrativo, ou se ele já está aposentado. Ou seja, dependendo da situação, uma orientação jurídica adequada e urgente deve ser feita agora, sempre, né? Ainda mais agora nessa situação. Porque esse parecer é bem recente, não é isso? É bem recente, foi na sessão do dia 5 de junho, doutor Ricardo, que o STF se posicionou. E com os tribunais ainda não tem uma definição fática do que vai acontecer e como vai acontecer. Não tem uma decisão, não tem uma jurisprudência ainda frontada, porque não deu nem tempo, né? A gente ainda cabem embargos em face dessa decisão do STF, não para mudar o mérito da decisão, mas para esclarecer alguns pontos, né? Isso é feito por meio desse recurso. Então, a expectativa é que sejam opostos os embargos de declaração para que o STF esclareça muitos pontos que não foram tratados ali naquela decisão, doutor Ricardo. Sabe dizer se já foi feito alguma situação, feito algum recurso nesse sentido? Se alguém já apresentou algum recurso nesse sentido, ou ainda não tem essa informação? Eu preciso confirmar. Não estou certa se a parte interessada já opôs os embargos de declaração. Perfeito. Doutora Marcela, muito agradecido, então. Em síntese, nós temos hoje uma decisão ratificando uma norma já existente e que coloca o médico e todos os trabalhadores da área de saúde numa situação de cheque, em que ele tem que fazer uma opção, então, agora bem clara na hora da aposentadoria. Se ele quiser tentar aposentadoria por tempo especial, ele corre o risco de ter que abandonar completamente o trabalho e a carreira profissional. Caso contrário, ele vai ter que submeter às normas gerais da aposentadoria e seguir em frente e aposentar com as outras formas de aposentadoria possíveis, para ele não perder o direito do exercício profissional. Sim. O planejamento previdenciário, ele é essencial à garantia do melhor benefício, mas ainda agora, com uma decisão tão importante, especialmente para os médicos. Então, nesse planejamento, nós podemos explorar outras opções de aposentadoria para aquele médico, caso ele não esteja disposto a interromper as suas atividades, né? Interromper a exposição, o que é muito comum, é muito natural que um médico se aposente e continue trabalhando exposto, seja na iniciativa privada, seja no regime próprio de previdência dos servidores públicos. Mas com esse planejamento nós conseguimos entender quais são as opções para esse profissional de aposentadoria para que ele não tenha nenhum problema no que diz respeito à continuidade da atuação, doutor Ricardo. Na realidade, eu vou copiar sua fala clássica, né? O médico tem que começar, a hora que ele começa a se inscrever no conselho, ele tem que começar a planejar sua aposentadoria. E hoje, mais ainda, né? Sentar com um bom advogado que possa orientá-lo para que ele possa construir o seu trabalho ao longo do tempo e se preparar desde o começo da carreira, desde o começo do trabalho profissional, a se programar para conseguir a aposentadoria de forma adequada. E hoje, mais do que nunca, essa orientação é primordial. Sim, isso é essencial.
E é muito importante conversar com o especialista para entender quais são as opções. Como eu disse antes, às vezes o médico não vai requerer aposentadoria especial, mas com acréscimo de 20% ou de 40% sobre o tempo que ele trabalhou exposto, às vezes ele já vai alcançar o tempo exigido para que se aposente por tempo de contribuição. Só é muito importante dizer que a reforma da Previdência acabou com essa possibilidade de conversão de tempo, mas garantiu que ela seja feita em relação ao todo o tempo de trabalho até 12 de novembro de 2019. Então, todo o tempo de exposição até essa data ainda pode ser objeto de conversão, ou seja, ainda pode ter esse acréscimo de 20% ou de 40%. Doutora Marcela, agradeço muito as informações e colocando o sindicato, obviamente, à disposição dos médicos para poder esclarecer qualquer dúvida, a doutora Marcela está à disposição, o sindicato está à disposição. E, mais uma vez, hoje, mais do que nunca, com todas essas mudanças, basta ler a mudança na Previdência do ano passado, mais essas mudanças de interpretações, mais do que nunca, é fundamental o auxílio ao médico para que ele consiga lograr êxito e conseguir uma aposentadoria de forma adequada e digna, como todos nós merecemos. Muito obrigado, doutora Marcela. Boa tarde, então. Eu que agradeço. Boa tarde. A gente segue à disposição. Obrigado.